Marido na beira da prancha. Na prancha? É aquele ali da tartaruga? Não, é o do abismo, que se a mulher sai, do cara... abismo. A foto, é a foto. É você que é casada com ele, minha filha. A mulher tá com o marido na beira da prancha. Mostra. Olha. Aí está em pé a mulher que escreve para nós. Escreve, Caio Fábio. Do lado de lá está aquele que é o sujeito sobre quem ela escreve. Exatamente. Leia, Braulio. Caio, quando eu já estive conversando com você por aqui, você me aconselhou a falar tudo pro meu marido. E falei. Entendeu? O problema é que ele fica todo sentimental, dizendo que me ama, que ama a nossa família. Mas não muda nada, né? Que a nossa família é de homem Deus. É tudo igual, rapaz, homem é tudo igual. É um negócio doido. Rapaz. Vou te dizer. Dá razão pra ela quando ela diz, eu não aguento mais, eu vou embora. Não, amor, eu te amo, nós somos de Deus, como nossa viveremos separados. Mas não muda nada, não faz nada. E o peso continua de um lado só. Isso é que é o jugo desigual com os crentes. São os crentes. Os crentes. Jugo desigual com os crentes. O cara, por frequentar uma igreja, acha que já fez tudo o que devia fazer. E olha essa frase que ela continua aqui, ó, que a nossa família é de Deus, enfim. Ele não vai fazer nada e eu é que tenho que decidir sozinha. Claro. Botou ela na prancha. Claro. E você é uma mulher de Deus tão maravilhosa que eu confio em você para tomar todas as decisões por mim e por nós. E continua ela sendo o peso que segura essa prancha, esse casamento desequilibrado. E basta ela dar um passo fora que ele cai no abismo e a congregação deles não sabe por quê. E vão julgar ela. Que ficou em cima. Que não ela que desistiu. Que deixou ele. Que o abandonou. Exatamente. A culpa é dela. Depois de anos sozinha segurando a onda de um casamento onde o cara é um peso morto. Olha isso. E aí? Isso só não dá em Poço de Ferro. Mas aqui tá lotado, né, brother? Lotado, é o que mais dá. Eu tentei ficar num casamento sem amor carnal por causa da igreja. Tá ruim demais assim, viu, cara? Tá ruim demais. Tá ruim demais, é o que ela diz. É isso mesmo. Tá ruim demais. Ai, brother, vamos. Olha isso, cara. Tá sim, vamos lá. Olha só. Eu quero decidir a minha vida, mas tem hora que eu acho que seria uma opção eu deixar as coisas como estão por causa da minha família. E fazer como os homens fazem. Se aparecer alguém legal, ficar apenas e manter minha família para evitar esse desdobramento doloroso. Fica casada com esse cara, mantém a família, arranja um amantezinho no particular. Isso. E ela tá achando que dá conta disso? É isso que ela tem pensado. É um outro engano. Outro engano, vai destruir o coração dela, a alma dela. Ela vai chegar em casa e olhar para aqueles filhos e dizer: eu sou uma porca, uma galinha. De onde é que eu estou vindo, meu Deus? Que putanesco eu me tornei. Aí começa a culpa corroendo, a angústia, nossa, mãe, o mal-estar. Aí esse cara que hoje é esse peso morto, continuará a ser o peso morto, mas ela vai se encher de pena do peso morto. Aí quanto mais o cara é peso morto, mais culpada ela fica, porque ela diz: ah, eu podia só ter aguentado isso, mas também agora não dá mais, porque ela vai se apaixonar pelo amante. É, porque o cara vai, né? O amante vai ser bom de borracha, vai entrar com prancha e tudo. Entra, prancha com quilha, com tudo. Vai surfar nas regiões profundas de alto mar. Né? Vai botar ela na crista da onda, vai levá-la pro lado oculto da lua. Ai. Aí ela vai ficar doida. Aí a alma dela vai entrar naquela esquizofrenia. Tem dias que ela quer salvar a família, tem dias que ela vai querer chutar tudo pro alto. E aí o inferno vai se instalar nela. O pessoal fica pensando que dá para dividir assim, ó, departamentos. Só consegue dividir em departamentos o mau caráter. O canalha, o cara desalmado, sem sentimento materno, sem dignidade, sem carinho
e pelos filhos, sem aquele compromisso de ter um coração sincero dentro de casa, em qualquer lugar. Só o cara que é a pessoa que é destituída desses valores é que consegue fazer esse movimento acanalhado para lá e para cá sem consequências de dor. Consequências sempre virão. É impossível evitar as consequências. Mas tem gente que consegue fazer isso muito tempo sem aquela dor perturbadora. Agora, na hora em que as consequências chegam, é como um tsunami devastador. Minha filha, nem cogite essa possibilidade. Não dá para servir a 2 senhores, nem a 2 senhoras, nem a 2 amantes, nem a nada disso. A gente vai amar a um e aborrecer o outro. É o que Jesus disse. Então, não tem bom para isso. Só quem consegue fazer assim é quem tem um coração pior do que o de Judas, porque nem Judas aguentou. Judas tem a virtude extraordinária de não ter suportado a sua própria traição. O pessoal não consegue enxergar as qualidades de Judas. Um cara que não aguentou. Ele podia ter sido promovido depois de entregar a Jesus a uma alta liderança do Sinédrio. Nossa, eu podia ser presidente da Câmara, deputado, né, cara? Mas o cara não aguentou a sua própria traição e se enforcou. Para mim, antes de ser um demérito, isso é uma virtude de uma alma que não suportou a sua maldade. Disse, não é possível que eu tenha sido tão horrível assim, tão insuportável assim. Então, para você conseguir fazer isso tranquilamente, você tem que ser pior do que Judas Iscariotes, minha filha. Que aí você trai para lá, trai para cá, não sente nada. Todo mundo que se vire. Pelo amor de Jesus, não entre nessa. As consequências são inevitáveis e os resultados não são misericordiosos. A punição é implacável. Aqui a existência traz para a mente, para a alma, para o coração, para os nervos, para a psicossomatização de enfermidades, para o desagregamento familiar, até porque você é tola o bastante para pensar que se os seus filhos não tiverem informação sobre o que você está fazendo, eles não estão sabendo de nada. Os filhos podem não saber o que os pais estão fazendo fora, mas eles sentem tudo que a gente faz. Tudo. Eles não sabem nem explicar o desconforto deles, a raiva deles, a zanga deles, a vontade de chutar tijolo deles. Não tem razão. Eles não conseguem dar uma razão cognitiva para aquilo. Mas o coração deles está totalmente atassalhado pela desinformação objetiva dos fatos, porém perturbado pela energia negativa do que emana dali. Tudo está em conexão, tudo vaza. Informação é um detalhe tosco da comunicação. A gente se comunica mesmo sem palavras, por energia, por emoção, por sentimentos. Aí não dá para ninguém enganar ninguém. O outro pode vir atormentar dizendo, eu não sei por que fulano ou fulana me deixam nesse desconforto tão grande. Não sei. Tem gente que por não saber até se culpa. Mas o outro que sabe deveria ter a hombridade de não deixar ninguém sofrendo por causa da mentira dele, que não chega ao próximo como informação, mas chega ao próximo como agressão energética, mal-estar o tempo todo. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Você já respondeu a pergunta dela, tá? Mas eu vou ler o final se você quiser acrescentar alguma coisa. Aí ela fala assim, né, para evitar esses desdobramentos dolorosos da separação, ela não, querida, o pior do que isso é fazer o que você está pensando. É melhor ser honesta. O divórcio, você já teve um, porque ou não teve um, casou não, sem vontade carnal. Ela está casada. Sem tesão no marido. Ficou... Se divorcie com honestidade, mas não vire uma putana, minha filha. É isso aí. A pergunta final é essa, será o que é menos pior nessas alturas? Você acabou de dizer. Olha, se você resolvesse por um motel
ganhar dinheiro vendendo seu corpo, você estava numa situação menos ruim, de acordo com a Bíblia em Oséias, do que a da mulher casada, que tem lá o seu filho, que decide, tem a sua família, marido e filhos, decide dar por prazer para um outro. Só por prazer, e manter assim essa vida. O diagnóstico do profeta Oséias é esse. O Senhor fala: antes a vossa mãe fosse uma prostituta, uma rameira, porque essa se entrega pelo dinheiro, pelo pão, pelo salário. Mas a vossa mãe se dá pelo cio das éguas, pela vontade compulsiva. Então não entre nessa categoria, se divorcie com dignidade. E aí namore quem você quiser, com a vida sem compromissos, ou se case de novo. Mas se tiver que namorar uma vez que se divorcie, não se torne promíscua também. Fique com gente que tenha significado para a sua vida, casando ou não casando, alguém com quem você queira ter uma existência, e não apenas uma experiência. Vem IVTV, o canal é você.